Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, sexta-feira, chegamos aqui às nossas duas últimas perguntas da nossa lição, da lição bíblica diária dessa semana. Tratamos sobre traição, negação e consolação. Ontem nós vimos, no estudo de ontem, dois versos em que, primeiro, Cristo disse bem claro ali para os discípulos que eles só seriam considerados seus discípulos se eles tivessem o mesmo amor que ele teve por eles. Eles deveriam exercitar esse amor uns com os outros, e aí eles seriam conhecidos como verdadeiros discípulos dele. E também disse, o Senhor disse para o apóstolo Pedro, que ele ia para um lugar que ele não podia seguir, e Pedro pergunta: olha, Senhor, para onde é que tu vais, E Jesus disse bem claro, respondeu para Pedro que naquele momento não era importante ele saber para onde Cristo ia, porque ele não poderia segui-lo, Pois bem, e na pergunta de hoje, na 11ª pergunta da nossa lição, nós vamos ver aqui a continuidade desse diálogo. E aqui a pergunta nos diz assim: com que infantil emoção respondeu Pedro a bondosa negativa de Jesus Cristo sobre eles, não só Pedro, mas todos os outros discípulos, não poderem segui-lo na via dolorosa e na morte, Não poderia. Cristo falou: para onde eu vou, vocês não podem me seguir. O texto de João 13, versículo 37, diz assim: disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Que afirmativa de Pedro, Veja que Pedro não aceitou a negativa de Cristo, Pedro, naquela tarde ali, naquela tarde, início de noite, fim de tarde, início de noite, parece que não estava concordando muito com Cristo, não estava entendendo nada. Primeiro foi quando Cristo disse: olha, Pedro, eu vou lavar os... Aí Pedro: não, de maneira nenhuma eu posso permitir que o Senhor lave os meus pés. Não é correto, não é praxe que um senhor lave os pés de um dos seus servos. Isso é contra a lógica humana, isso é contra as praxes sociais, é contra a etiqueta, é contra a hierarquia, é contra, enfim, contra toda a lógica humana. Não está certo isso, E Pedro não iria permitir, E aí essa foi uma das negativas, E que falou a Pedro: se eu não lavar os teus pés, você não pode ter parte comigo, Aí Pedro permitiu então que Jesus fizesse ali a lavagem dos seus pés, E agora Cristo disse de novo para eles: olha, eu vou por um caminho, eu vou para um lugar, para algum lugar, de alguma forma, e vocês não podem me seguir para onde eu vou. Aí Pedro, de novo, na negativa, não aceitando aquilo que o mestre estava lhe dizendo, diz: olha, Senhor, como é que o Senhor disse que a gente não pode seguir ele? Começa perguntando assim: por que eu não posso seguir o Senhor agora? Por que é? Pedro queria saber o porquê, E Cristo não iria dizer, Até porque todo esse processo, a forma como Cristo estava fazendo, era a forma benéfica para a fé deles. Eles eles compreenderiam melhor, Eles reteriam uma resposta não da boca de Cristo, mas no Espírito. Seria muito melhor, muito mais fortalecedor para eles. E Cristo sabia o que estava fazendo, Porque estava fazendo ali o que o Pai estava lhe orientando. Então, tinha que ser daquele jeito. Mas Pedro não aceitou. Pedro questionou, Por que eu não posso te seguir agora? Tem alguma coisa que impeça? O Senhor parece que não me conhece. O Senhor: olha, eu sou um homem forte, eu sou um homem de coragem. Eu sou capaz de dar a vida por ti.
Pedro não estava mentindo. Realmente ele tinha essa força, mas naquele momento ele não estava preparado. No final da vida de Pedro, ele vai dar a sua vida sim por Cristo. Vai dar a sua vida pela verdade, né? Pedro vai fazer isso sim. Mas naquele momento ele não estava preparado ainda, ele precisava se preparar para isso, né? E então ele diz bem claro ali para Jesus, ó: por ti darei a minha vida. Que declaração, né? Que declaração. A pergunta agora que nós devemos fazer para nós, deixando ali um pouco o cenário ali de Pedro, o cenário ali Pedro, Jesus, os discípulos, né? É se nós teríamos essa coragem de falar como Pedro falou ali, né? Hoje nós já conhecemos tudo, nós já conhecemos o caminho que Jesus iria tomar, já conhecemos o resultado da fé daqueles homens que foi recompensado com grande poder espiritual jamais visto, né? Sabemos de tudo, sabemos da ressurreição de Cristo, da unção do Pai, sabemos de tudo. E aí sabemos por onde Cristo foi, por onde os apóstolos também foram em seguida. E a pergunta é, já que nós sabemos de tudo hoje, nós somos capazes de dar a vida por Cristo hoje? Já que a nossa fé está muito mais embasada em fatos históricos, né, verdadeiros, fatos verídicos, que já aconteceu, que vem sendo relembrado ao longo de quase 2000 anos, né? Há 2000 anos, né? Estamos aí às vésperas. Portanto, meus amados, nós deveríamos, mais do que ninguém no mundo, em todas as épocas, poder dizer com toda a convicção o que Pedro disse lá atrás: Senhor, por ti eu darei a minha vida. Eu posso te seguir por onde quer que o Senhor vá. Infelizmente, a gente não pode dizer hoje 100% esta frase se nós temos apenas o conhecimento desses fatos. Para que nós digamos esta frase do fundo do coração, com toda a convicção, com toda a fé verdadeira, é necessário que a gente tenha mais do que o conhecimento dos fatos, daquilo que aconteceu. É necessário que a gente tenha o Espírito de Cristo. É necessário que a gente tenha o Espírito dos apóstolos pós-Pentecoste, né? É necessário que a gente tenha aquele Espírito que o Pai concedeu a Cristo, que Cristo derramou e selou ali os apóstolos, né? 50 dias depois da sua ressurreição. A gente precisa desse Espírito. É por isso que todo o cristão, hoje todo homem que confessa servir a Cristo, ele precisa perseverar, buscando dia e noite uma compreensão da palavra perfeita, plena, para que, permanecendo nesta verdade, ele receba o poder do Espírito, assim como os apóstolos receberam, sejam selados, né, sejam batizados com o Espírito Santo, selados e fortalecidos para realmente ter a coragem de dar a vida por Cristo, dar a vida pela causa de Cristo, para que receba definitivamente a vida eterna. Continuando, amados, vamos aqui para a 12ª pergunta da nossa lição, e ainda dando continuidade ali ao diálogo, né, de Jesus Cristo com Pedro, em relação, Cristo está indo por um caminho, para um lugar onde os discípulos não poderiam segui-lo naquele momento, e ali Pedro insistindo que poderia, porque Pedro tem a coragem, Pedro está decidido a dar a vida por Cristo. Esse diálogo ali continua, e aí nós temos aqui a próxima pergunta: que dura, mas verdadeira revelação fez Jesus sobre aquela falsa coragem de Pedro, né? Aquela alegação que por enquanto era falsa, né? Ali Pedro estava cheio de autoestima, mas não tinha a fé verdadeira, aquela fé que prepara o homem para tomar as decisões com coragem. Não tinha ainda, Pedro não tinha ainda, né?
aquilo vinha da carne e não do espírito, não é isso mesmo? Vamos ver se isso é verdade. Então Jesus respondeu a Pedro, né? Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Tu darás a vida por mim, Pedro? Cristo pergunta. Em verdade te digo que não cantará o galo até que você me tenhas negado 3 vezes. Olha só. Veja que o homem, com toda a sua coragem humana, com todo o poder humano de decidir, de escolher, que Pedro estava ali. Pedro era um homem de palavra, né? Pedro era um pescador humilde, mas era um homem de palavra. Ele estava decidido, ele havia abandonado tudo. Pedro havia abandonado a sua família, abandonado no sentido de não mais estar todos os dias em casa com a sua família. Agora estava viajando, né? Não abandonar no sentido de desprezar, não, isso nunca, né? Pedro havia deixado toda a sua vida para viver agora inteiramente para servir o Mestre. E agora Pedro havia abandonado o seu barco, a sua microempresa, né? Ou uma média empresa, não sei o que aquilo equivalia para aquela época. Pedro tinha um barco, né? E aí, abandonando o seu barco, abandonando o seu ganha-pão, Pedro abandona tudo ali para agora seguir Jesus Cristo. Então Pedro, diante de todas as suas decisões, diante da sua nova vida, Pedro está convicto de que, fazendo aquele sacrifício de trabalho, ele agora estava preparado como nenhum outro, porque 99,9999999% das pessoas em Jerusalém não estavam seguindo Cristo. Era só mais alguns ali, mais 10, 11 que estavam seguindo a Cristo, algumas mulheres também, mas ele era diferente. Ele não tinha medo de falar, ele se expressava, ele se posicionava. Pedro não ficava em cima do muro, embora que falasse demais, não tivesse noção da sua maturidade espiritual, a que nível ele estava de maturidade espiritual, a que nível de fé ele estava, mas ele falava mesmo. Ele não ficava em cima do muro, ele deixava claro mesmo, falava pelos cotovelos. Então, Pedro, diante de todo esse cenário, avaliando tudo que ele tinha feito até aquele momento e tendo certeza da sinceridade do seu coração, ele fala tudo isso. Pedro aqui está sendo verdadeiro, Pedro está sendo corajoso, tem um monte de virtude aqui, Deus o Pai enxerga isso nele. E Jesus também enxerga isso nele. O problema é que ele não enxergava ainda as coisas espirituais como deveria ser. Mas tanto Deus como Cristo sabia que esse dia ia chegar. E por isso tanta paciência, tanto amor, tanto cuidado por eles, porque eles iam chegar a essa compreensão, só não estavam maduros. Cristo não podia rechaçar Pedro, não podia expulsar, não podia mandar ele embora porque ele negou ele 3 vezes. Não, porque eles não estavam preparados para aquilo tudo, né? E aí Cristo diz: a verdade, Pedro, tu darás a vida por mim, tá pensando que vai dar? A verdade mesmo, Pedro, é que o galo não vai cantar, o galo vai ficar mudo a noite inteira até que você me tenha negado 3 vezes. E aí a gente vê aí a grande diferença entre o homem ungido por Deus, Jesus Cristo, ungido por Deus lá no Rio Jordão, saiu diretamente do Jordão, foi levado ao deserto, e durante 3 tentativas o diabo tentou com que Jesus negasse a verdade, negasse quem ele era, e negasse, obviamente, a palavra do Pai, para que de alguma forma, de alguma cilada, com algum engodo, com algum engano, Jesus Cristo pudesse cair nas ondas daquelas palavras melodiosas que o diabo estava tentando, né, armando laços ali, para que Cristo pudesse se aprisionar naquelas suas teias do engano, né? Pois bem, então 3 vezes o diabo chegou para Cristo e Cristo venceu as 3 vezes. 3 oportunidades o diabo teve para fazer Cristo negar a verdade, negar o Pai, né? Negar a si mesmo, negar suas convicções. Mas como Pedro não tinha sido batizado com o Espírito Santo ainda,
Pedro estava seguindo Jesus Cristo ainda na carne, em alguns poucos momentos, Pedro se permitia, né? O Pai usava Pedro ali, né? O Espírito de Deus tocava nele, Pedro abria a boca e dizia: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí, Pedro, realmente você foi usado por meu Pai, porque essas palavras não vêm da sua inteligência, né? Mas a palavra que saiu diretamente de Deus, né? Então, Pedro, assim como outros discípulos apóstolos, eram usados pelo Espírito de Deus, mas não constantemente. Eles não haviam se tornado ainda o templo, a habitação do Espírito Santo. A mente deles não havia se tornado o verdadeiro templo espiritual. Eles precisavam passar por aquela experiência do Pentecoste. Eles precisavam ser batizados com o Espírito Santo para ali então atingirem a maturidade espiritual, para que agora eles pudessem ter um crescente e constante crescimento no conhecimento de Deus e na graça, né? Todos os 3 anos e meio que eles passaram aprendendo ali aquelas preciosas lições, né? Os ricos ensinamentos de Cristo sobre a verdade como um todo, o Espírito de Deus agora na mente dele os faria lembrar de todo aquele ensinamento. E agora Pedro, depois do batismo com o Espírito Santo, depois do crescimento no conhecimento e na graça, quando então o Império Romano, juntamente ali, né, não só o Império Romano, mas Pedro sofreu grandes perseguições também, principalmente ali pelo Sinédrio, né, pelos líderes religiosos que tinham no cristianismo uma grande ameaça. E aí, diante do Império Romano, diante do Sinédrio, lhe foi oferecido uma cruz para que ele pudesse morrer, para que ele fosse, não melhor oferecido não, né? Foi-lhe dada uma sentença de morte de cruz, e aí ele teve a oportunidade de escolher, né? Diz a história, né, que ele pede para morrer de crucificado, mas de cabeça para baixo, porque ele não era digno de receber a morte que o seu mestre morreu. Ele precisava de uma morte mais dura, de uma morte mais terrível, porque ele de uma dor maior, pelo menos dor física, né? Porque a dor mental e espiritual jamais Pedro poderia ter, e nem levar os pecados da humanidade inteira sobre si, jamais, né? Então Pedro ali, num gesto de testemunho, quem sabe até para aqueles soldados, para o povo, né? Que ele era um homem que não temia a morte, devido à sua fé, a fé no Senhor que havia ressuscitado, e que ele tinha certeza que também iria ressuscitar um dia. Era um grande testemunho que ele estava dando. Não era mais um ato de bravata, não era mais uma bravura louca que ele estava fazendo ali. O homem petulante, o homem que falava sem pensar, um homem, né? Um homem que era muito apressado, que se equivocava, né? Muitas vezes. Agora é um homem sábio no Espírito de Deus. Portanto, Pedro negou Jesus 3 vezes, quando não tinha o Espírito de Deus ainda nele, como selo, como batismo. E aí cada um de nós devemos ter essa consciência. Devemos perseverar na verdade, até que nós também recebamos esse mesmo Espírito, e aí sim nós estaremos capacitados para jamais negar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda isso e que nós busquemos isso. Estejamos como Pedro, decididamente a buscar isso, abandonando tudo, né? O que para trás ficou, e olhando para frente, para o alto, para o autor e consumador da nossa fé.